Fala, Dev, beleza? Renan aqui para mais um vídeo. Bora dar continuidade ao nosso conteúdo de listas. Já fizemos até o momento inserir 5 elementos, remover um elemento por meio do método remove e adicionar um elemento em uma determinada posição. Então aprendemos até agora o append, tá? Aqui recapitulando, já usamos o método append, já usamos o método remove, tá? E usamos o método insert, que é para adicionar numa determinada posição. Agora ele pede para que a gente faça o seguinte, a gente consiga utilizando o mesmo programa, atualizar o elemento número 5, colocando o número 7. Imprima todos na tela. Utilizando o mesmo programa, remova o último elemento da lista, imprima todos na tela. Utilizando o mesmo programa, mostre a soma de todos os números. Utilizando o mesmo programa, mostre o maior e o menor número. Perfeito. Então, como é que faremos isso aí? Como é que vamos fazer isso aqui no código, tá? A parte do print aqui, para deixar organizado. Então, print, parênteses, fecha parênteses. Eu tenho o seguinte, removendo, vou começar pelo removendo o último elemento da lista. Como é que eu removo o último elemento? Eu utilizo a função do list chamada pop. E aí o pop eu posso remover pelo índice, tá? Como eu posso remover somente, ele aceita dois tipos de parâmetros, tá? Então eu posso fazer o seguinte, ó, lista números. Como é que eu faço? Ponto pop, abre parênteses, fecha parênteses. Quando eu coloco, abre parênteses, fecha parênteses, vazio, eu digo para o Python que ele vai remover o último elemento, porque essa função aqui, ela aceita ou o índice ou vazio. Então, se você não passar o índice, ele entende que é para remover o último elemento. Se você passar o índice, né, que é a posição do elemento dentro da lista, ele remove de acordo com a posição. Então, vamos aqui remover o último elemento, depois dar um print lista, tá? Para facilitar a nossa vida e já mostrar. E bora testar. Os números só para 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, removendo o elemento 3, removeu, inseriu o elemento 6 na segunda posição. Então, a segunda posição, recapitulando, toda a lista ela vai começar a contar de 0. Então, 0, 1, 2. A segunda posição é o 2, ok? E não seria a menos o 2. Então, a segunda posição vai ser o 1. Então, aqui está errado isso aqui, vamos corrigir. Então, vai inserir na segunda posição o 1. Por quê? Insert. Eu dou a posição, o índice que eu quero inserir. Lembrando, o Python, na lista, tá? Ele lê de 0. Então, se eu tenho 6 elementos, ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aí, como eu quero inserir na segunda posição, então eu vou inserir na posição 1. É muito bom estar atento, é muito importante estar atento a isso. Então, 1 aqui, 2, 3, 4, 5. E tá lá, ó, inserindo o elemento 6 na segunda posição, ele inseriu. E o 2 foi o quê? Foi passado para a terceira posição, que no caso é o índice 2, ok? Removendo o último elemento da lista. O último elemento era o 5, ele removeu, tá? Então, tirou aqui, ó, por meio do pop. Então, chamei o pop, como eu não passei o índice, ele foi lá e removeu. E aí, como ele pede para a gente tirar o 5 e tirar o 5, eu vou fazer o seguinte. Tirar o 5 e adicionar o 7, eu vou modificar um pouco e vou dizer o seguinte, tira o 6, tá? Tira o elemento 6 e adiciono o 7 nessa posição. Como é que eu faço isso? O Python, a lista ela possui uma função chamada index, onde eu passo um elemento e ele me dá o índice dessa função. Então, eu vou dizer o seguinte, qual a posição, ok, de quem? Lista, números, ponto, index. E aí eu passo o objeto que eu quero encontrar. No caso, eu quero encontrar o elemento 6, ok?
Vamos aqui dar um print na posição para ver se está tudo certo. F, posição do elemento 6 é a chave posição. Ok, vamos testar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, a posição do elemento 6 é a 1. Então, é essa que eu quero remover e é essa que eu quero colocar no elemento 7. Tá? Então, vou atualizar aqui o seguinte. Ó. Print. Dizer o seguinte. Ó, vamos trocando, atualizando a posição 2, a segunda posição, da lista. Então, no caso da lista, como vamos atualizar, eu não quero que aconteça o que já aconteceu até o momento. O que foi que aconteceu até o momento? Eu tenho a seguinte situação. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, é o início da minha lista. Removi o elemento 3, ok. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5. E inseri o elemento 6 na segunda posição. Veja que quando eu insiro o elemento 6, ele faz o quê? Ele empurra o elemento 2, tá? E aí o que eu quero é que ele pegue o elemento 6, retire e coloque o 7 no lugar do 6. Para isso, nós precisamos saber qual é a posição do objeto. O objeto de número 6, ele está na posição 1. Aqui já encontramos. A posição do elemento 6 é 1. Aí agora o que eu vou fazer? Atualizando a segunda posição da lista, que é o 1, e colocando 7 no lugar. Pronto. Tendo isso, o que é que vamos fazer? Vou chamar minha lista, números.pop, aí vamos aprender o pop, e vou passar o índice, tá? A posição que eu quero remover. Após, eu vou dizer, ó, lista, números.insert, tá? Insert, o que? Na posição onde estava o elemento, insert 7. Depois, dá o print. Print lista. Ok. Vamos testar aqui agora. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. Ele tinha o 6 na segunda posição, ele remove. Primeiro, toda atualização, primeiro você remove, no caso que a gente está trabalhando com manipulação de uma lista, nós temos que pensar de forma abstrata. Então, temos que chegar na solução de primeiro remover o elemento, depois colocar outro no lugar, ok? E, por fim, ele pede para a gente dar o maior e o menor número, tá? De uma lista. E aí também é fácil. Então, qual é o maior número? O maior número vai ser... O Python possui uma função chamada max, tá? Que eu passo um conjunto de informações, no caso aqui, lista números, e ele vai me dar o maior número. Então, eu tenho aqui, ó, print, o maior número da lista é... Então, o printf é quem? Maior número. Ok, vamos testar. Ver se está funcionando. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O maior número da lista é o 7. E quem é o menor? Então, vamos lá agora. O menor também possui uma função chamada min, onde eu preciso passar uma lista de caracteres, uma lista de números, tá? Uma lista de informações para ele me dar o menor. Então, o menor número da lista é menor número. Ok, bora testar para finalizar aqui todo o problema. Aqui 1, 2, 3, 4, 5.
O maior número da lista é 7 e o menor da lista é 1. E se você quiser testar outras funções da lista, é só você chamar a lista aqui, ó, números, ponto, tá? Dá um contra espaço. E aí ele vai te dar todas as funções que esse objeto list possui, ok? Pronto, por hoje é só, tá? Queria só finalizar esse conteúdo mesmo de listas para começarmos a trabalhar com funções. Agora já tem, porque para trabalhar com funções é interessante a gente já ter uma estrutura de dados que a gente possa utilizar, ok? No caso vai ser o list. Então é isso, um grande abraço. Por favor, peço que curta se você curtiu realmente a aula, comente aí, ajude e compartilhe. Valeu, grande abraço, tamo junto e até a próxima.